Fala pessoal, mais um episódio aqui do Fofoca Dev. Meu nome é Luan e além de host do podcast, eu trabalho como software engineer na MoonPay. E boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Ier e eu sou engenheiro Android na Ambush. E hoje, para a gente começar a conversar, eu queria já começar com. Deixa eu dar um play aqui, pra ver se a gente consegue dar um play no áudio. Tá falhando, mano. Eu castrei. Vou voltar. Eu castrei. Não tem como. Vou te falar uma coisa, eu odeio trabalhar. Eu quero ficar rico, mas CLT também não dá. 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 Também não dá. Também não dá. Rico sim. Não, tá bom. Tá bom, é isso aí. O Luan não ouviu, mas esse é o vídeo da musiquinha do CLT também não dá. Eu trouxe esse assunto porque eu vi isso primariamente no LinkedIn com um post da Camila Mancio. Ela comentou que ela viu no TikTok que crianças e jovens estão usando o termo CLT como xingamento e precisei segurar o riso. Que absurdo. Achei que era meme, mas minha amiga que é professora confirmou até os pequenos estão com essa ideia na cabeça. Então, bom, aqui cinco motivos pelos quais eu amo a minha azulzinha. Então ela tá defendendo o CLT, né? Nem todo mundo nasceu para empreender, tá tudo bem. FGTS, essa reserva já me salvou em momentos mais difíceis. Ausências remuneradas garantidas por lei. Férias pagas. 13º, aquele respiro no fim do ano. E no final ela complementa: se você tem tudo isso sendo PJ, ótimo para você, mas essa não é a realidade de todo mundo. Na CLT essas coisas são direitos, não concessões. É isso, beijos. Vi isso, É, não acreditei. Deixa eu jogar só mais um dado aqui. Fui lá no TikTok buscar para ver se eu achava alguma coisa relacionada a isso. Eu achei esse post no TikTok aqui e vi alguns comentários. O post é: você aceitaria ter uma carteira de trabalho e previdência social, sim ou não? Aí eu vi comentários do tipo: não, nunca na vida é eterna. Não ganhei 2 vezes de carteira de trabalho. Eu não entendi esse comentário, pra falar a verdade. Depende de que escala e quando. Uma pessoa falou que sim, outro não, kkkk. Qual o nome do filme de terror? Não, pelo amor de Deus. Abençoe mais, não. Um outro falou: aceito, não, nunca na minha vida eterna. Enfim, eu acho que começou pela zoeira, mas eu acho que de fato está influenciando algumas pessoas. Aí agora joguei um monte de sim. informação e quero saber o que você acha, Luan, disso aí, na sua visão. Primeiro, o que ela fala no post do LinkedIn que empreender, né, para todo mundo é muito verdade, mano. Porque se tivesse todo mundo fosse empreendedor, o mundo ia entrar no colapso, né? Quem quer ser os clientes, né? É, então, eu acho que sim. Eu acho que o grande problema, né? Da onde que vem esse dilema todo, né? De CLT versus PJ, né? É porque eu comecei a entender, né? Eu já fui CLT no Brasil, já fui PJ no Brasil, já fui PJ aqui em Portugal e agora estou sendo CLT pela primeira vez aqui em Portugal, né? Nunca tinha sido CLT desde que eu mudei para cá em 2020. É, e a primeira vez que eu realmente entendi isso, né, de CLT e PJ, foi quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Que, assim, um pequeno spoiler do livro, né? Fala que, tipo, a forma de você ficar. O pai rico é PJ e o pai pobre é CLT, basicamente, no livro. É assim, né? Não é, não é somente nisso que se contextualiza o livro, mas de forma geral é isso. Mas eu acho que a forma de enriquecer mais rápido, licitamente, é através de você montando a sua empresa, né? Ou seja, sendo PJ. Ou seja, empreendendo, como ela falou. Mas nem todo mundo nasceu para empreender e tá tudo bem, isso aí. Às vezes você só quer empreender um momento, depois não quer mais, enfim. Eu sou mais a favor do PJ pelo fato de
que eu consigo ter todo o controle sobre tudo que eu estou ganhando, né? E não somente o líquido, né? Por exemplo, geralmente a gente é contratado ou tem uma oferta CLT que fala que você vai ter plano de saúde incluso, né? Por exemplo. E, e se você não gostar daquele plano, você não tem opção, entendeu? Agora, quando você é PJ, você escolhe seu plano, né? Porque quando você é CLT, você tá. Porque aquele dinheiro do plano de saúde está incluso no seu salário. Então é como se a empresa estivesse escolhendo como gastar o seu próprio dinheiro com você mesmo. E nem sempre as pessoas escolhem o que fazer com o nosso dinheiro para a gente da mesma forma que a gente escolhe para a gente, né? Então, por isso que eu sou um pouco mais a favor, né? Mais tendencioso e tal. Aí Antes que me pergunte por que eu sou CLT hoje, né? Já que eu sou a favor de PJ, porque me Verdade, né? interessei. Esse é um ponto importante. É, Você é é, a favor do é PJ tendencioso, mas hoje você é CLT. Tem que jogar no ventilador exatamente, isso né? aí. Isso. Eu tentei, quando eu entrei na Monpay, eu tentei bastante trazer PJ, trouxe várias conversas, mas não tem isso. Pelo seguinte, né? Pelo que eu entendi, né? Pode ter mais coisas por trás, obviamente, mas pelo motivo de que, como eu lido com dados financeiros de outras pessoas, eles não podem entregar essas informações para outra empresa, e sim somente para dentro da empresa, né? Que eu faço parte da empresa, então eles não estão entregando para terceiros. Então, por isso que tem essa dificuldade aí. Então, lá ninguém é PJ, a não ser algumas partes, tipo de pessoas, né? E tal. Mas é basicamente isso. Mas e você, o que que você acha disso? Cara, eu tô com dúvida agora, porque. Mas a minha empresa é de outro lugar, né? Eu trabalho para uma empresa que também trabalha com financeiro, mas eu sou PJ. Mas ela não é da Europa, né? Ela é dos Estados Unidos, essa empresa. Uhum, E essa empresa também tem sede no Brasil. Tem um CNPJ no Brasil, né? Então, não sei. E vários outros lugares do mundo, para falar a verdade, né? Então eu não sei como que é esse processo, né? Eu sou PJ, entre eu e essa empresa financeira tem outra empresa intermediária. Então eu sou PJ para uma empresa intermediária e essa empresa intermediária, que também é dos Estados Unidos, se vira para lidar com todos esses trâmites aí. Então eu também uhum, tenho que assinar um acordo de confidencialidade. Mas eu não sei exatamente qual a diferença entre a empresa que eu tô agora e a sua. Eu sei que na Europa eles são bem mais rígidos com o GDPR, bem mais rígido uhum, que nos Estados Unidos, no Brasil. Pelo menos é o meu feeling. É o meu feeling que é mais uhum. rígido aí. Me confirma aí, por favor, Sim, mano. É isso mesmo? é isso mesmo. Ah, então talvez seja por isso, né? Mas eu concordo. Então eu fiquei com essa dúvida, Vamos né? trazer para o Brasil. Vamos trazer para o Brasil Beleza. primeiro. Eu fiquei na dúvida, mas eu queria lançar isso, mas eu vou voltar agora porque você falou. Eu concordo com o que você falou no PJ, né? Hoje em dia, na posição que eu tô, eu prefiro o PJ. Eu prefiro o PJ, com certeza. Porque Uhum, eu, como dev, ainda tem com bastante experiência, a gente tem bastante experiência, é difícil a gente ficar sem emprego hoje em dia. A gente tem muita uhum, experiência em muitas empresas, é difícil a gente ficar sem emprego. Então, o risco é menor do que a maioria da população brasileira. Eu acho que o risco é uhum, menor, pra mim. E pra você, possivelmente, também. Eu perdi o emprego uhum, hoje, eu tô sendo chamado todo dia não, exagero, mas toda semana eu tô sendo chamado no LinkedIn pra processo seletivo. uhum. Mas isso não é realidade, sabe, no Brasil. A galera não tem essa flexibilidade, não é flexibilidade, né, mas essa estabilidade meramente por ter um cargo, uma experiência que tem muitas oportunidades. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O lance do empreendedorismo. Nem todo mundo nasceu para empreender, mas eu não estou empreendendo agora. Mesmo com o PJ, eu não estou empreendendo. Mas é um ponto a É ser de levado em fato. consideração também, Sim. porque muita gente trabalha como PJ empreendendo mesmo, né? E falando mal do CLT. Eu conheço pessoas que falam mal da CLT e falam que você tem que empreender mesmo.
Fala brincando, Uhum. mas com fundinho de verdade. Você sente que tem um fundinho de verdade ali, né? E essas brincadeiras acabam influenciando muita gente que acaba tomando decisões, podem tomar decisões imaturas em relação à sua carreira profissional. Se você tem Uhum. pouca experiência, surge uma oportunidade de CLT, você tem que abraçar aquilo, mano. É o Claro, que tá com tendo ali, certeza. mano. Você não tem toda essa estabilidade ainda, a não ser que você tenha privilégios que você possa abrir mão dessa estabilidade, entendeu? Eu, quando comecei a Uhum. trabalhar, eu simplesmente mudei de estado, fui para outro estado, não tinha muito trabalho remoto na época, fui para outro estado sozinho, conhecia ninguém, fui de carteira assinada e mesmo assim fui com trancando, né, para não falar para não falar mais. Eu fui trancando, pô, 3 meses de experiência, meu Deus do céu, 3 meses de experiência, eu tava suando, por isso Uhum. mudei de estado, mano. Não é a É. mesma Você falou coisa uma de, coisa muito. não é a mesma Você coisa de eu falou uma estar coisa dentro muito de certa, casa mano. aqui, no home office, no meu computador que já é meu, boto o pé pra cima aqui, moro com meus pais, entro no, Uhum. começo a fazer um trampo PJ, não é a mesma coisa, sabe? Uhum. É a realidade é diferente. E eu acho que Sim. a maioria da população Sim. brasileira não tem essa estabilidade. Então, eu acho que é meio paia, sabe? Simplesmente xingar a CLT. Uhum. Exatamente. Mas você falou um negócio muito interessante. Tipo, realmente isso a gente tá trazendo só pra nossa realidade, né? De dev. Não é todo mundo. Não é a mesma coisa de com, sei lá, eu não sei se o motorista de aplicativo é PJ, mas tipo isso, vamos colocar que seja. Pô, né? Se o carro quebrar, complicou, né? Ou se não é igual a gente que tá dentro de casa e tal. Então é só mesmo na nossa realidade, né? No mundo da tecnologia, que tem um pouco mais de é, oportunidades, vamos dizer assim. E outra coisa que você falou muito certo o momento de carreira. Tipo, cara, não, porque, assim, você ser PJ vem junto várias responsabilidades. Você tá gerindo uma empresa inteira, mesmo que a empresa seja só você, né? Você tem algumas coisas que você tem que arcar, que ficar atento em declaração também de imposto e tal, e como manipular as coisas, tem que dar, não é baixa, né? Vamos dizer assim, tem que gerenciar esses gastos de forma contabilística também. Então, não é uma coisa que eu recomendo para ser feito quando você está entrando, né? Eu acho que isso aí é papa depois de, sei lá, 4 anos que você já está trabalhando já, né? Então você já tem mais uma noção melhor de para onde que vai, o que que tem que fazer, quais impostos tem que pagar. E você não está ali tão preocupado somente em aprender, você já aprendeu de uma certa uma coisa para você se manter, e agora você está podendo olhar outras coisas, né? E, tipo, sempre quando eu converso com alguém sobre isso, né? Porque isso é um papo, sempre aparece, né? Sempre aparece. Inclusive, também é uma das coisas que eu sempre pergunto, né? Também, quando alguém discute alguma coisa comigo sobre vaga de emprego, qual que é a diferença, né? De salário de CLT para PJ. Isso é principal, né? Porque quanto que você acha que, tipo assim, vamos supor bem assim, um salário de é, 10 mil reais, CLT. Quanto que você acha que tem que ser PJ para valer a pena? Pra valer a pena pra A pessoa, né? Não pra troca. empresa, né? É, pra troca, é isso. Ah, deixa eu pensar, mano. Pra valer a pena. Vou desconsiderar os benefícios por enquanto, pra facilitar a conta, né? Se eu Uhum. desconsiderar todos os benefícios, hoje, na posição que eu tô, sem me preocupar com estabilidade, PJ, eu acho que 7, 8 mil já valeria a pena. Porque eu não. Não, A 8 mais, né? a menos, não? Não, né? Porque tem as férias, né? Precisa de mais, né? Não, digo assim, vamos supor que a gente tem um salário de 10 mil CLT. Quanto Aham. que tem que ser PJ para valer a pena? Pra valer a Para pena pra você sair do sair? PJ. Para Cara, sair do CLT. pra sair do 10 CLT. mil Ah, foi CLT, mal. isso. Pra sair pro PJ do CLT, se eu recebesse 10 mil, eu ia pedir uns 15 mil. Sem calcular muito. Sem calcular muito. Ah, tá. Então você tá fazendo para sair do PJ pro CLT. Eu perguntei do CLT pro PJ, Não, do mas tudo bem, CLT vai pro lá. PJ, né? Então você Pouca. receberia menos no PJ? Não, de 10 pra 15 pro PJ. Ah, de 10 para 15. Então tá. Isso. Então CLT 10 mil.
pra você sair só se fosse PJ 15 mil, É, por aí. É certo? uma conta bem por alto, né? Levando em consideração mais ou Bem menos por férias alto. e 13º, assim. Exatamente, é a mesma coisa que eu penso. Eu acho que tem que ser 50% maior o seu salário. É sempre isso que eu falo, é 50% maior, porque aí você, com 50% maior, com 3 meses trabalhando PJ, você já gera o seu 13º, né? Que eu acho que é uma baita de uma ilusão e é uma forma que o governo, vamos dizer assim, né? Te ilude dizendo que tá te dando mais dinheiro, sendo que na verdade não, ele só tá te dando dinheiro no momento mais oportuno para gastar, que é o Natal. É, Faz sentido. então, tipo assim, é porque aqui em Portugal tem 14 salários, né? O CLT daqui tem 14 salários. Eles te dão o 13º em junho, julho e o 14º em dezembro. Graças a Deus, a MonPay te dá a opção de dividir o seu salário anual em 12, né? Que é o que eu escolhi, o que eu acho correto, porque você não fica à espera de nada, entendeu? Você tá sempre todo mês com aquele mesmo salário, sempre. Então você pode fazer planos e pode gastar o seu dinheiro como você quiser a qualquer momento do mês, não esperar o 13º para Me gastar tira no uma final. dúvida. Você escolheu dividir o seu 13º e 14º salário ao longo do ano? Ou todo o seu salário anual ao longo do ano? Você tem 3 opções. A MonPay me deu 3 opções. Eu posso pegar meu salário anual, que é assim que as ofertas são feitas aqui na Europa. Tipo, eles ofertam o salário anual, eles não te dão por mês. Você tem 3 opções. Ou você, vamos supor que você ganhe 100 mil por mês. Ou você divide 100 mil por 14, ou você divide 100 mil por 12, ou você divide 100 mil por 13. Entendeu? Então, eu escolhi dividir por 12, porque aí eu ganho todo mês a mesma coisa. Se eu tivesse escolhido dividir por 14, eu ia ganhar 14 parcelas desse salário. Em julho, eu iria ganhar 2 salários, e em dezembro eu ia ganhar 2 salários também, entendeu? Isso de nada afeta o quanto imposto você paga. É só mesmo, sei lá, tem gente que escolhe isso porque talvez não sabe como gastar, gerenciar essa grana, então prefere receber mais em uma determinada parte do ano do que tudo igual ao longo. Mas enfim, questão de ponto de vida, de ponto de vista. É, então, eu acho, voltando ao exemplo, 10 mil CLT, 15 mil PJ, como tá falando, se trabalhar 2 meses, você já consegue criar um 13º para você, né? E você também pode escolher o seu plano de saúde com 5 mil a mais aí que você ganha, você já paga também seu INSS também, é, por, né? Porque você não deixa de ser PJ, também tem que contribuir também para poder lá na frente ter aposentadoria. Então, e além disso, você tem, tipo, muito mais grana. Tudo bem, não vou ter 13º. Eu não sei quanto que, 13º, eu não vou ter seguro-desemprego. Eu não sei quantos meses o seguro-desemprego é no Brasil, você sabe? Não, não lembro, não sei. Também não sei. Eu sei que por aqui é coisa por volta de 6 meses. Eu não sei ao certo, pra ser bem sincero. Mas é coisa por volta de 6 meses. E aí a gente volta pro PJ. Beleza, PJ não tem, né, seguro-desemprego. Se te demitirem, não precisa de justa causa também. Falando em justa causa, só abrir um parêntese, porque o post foi de uma mulher. Pra mulher deve ser mais complicado, entendeu? Porque, enfim, né? Sei lá, pode ser que, por exemplo, se acontecer uma coisa de engravidar, essas coisas essas cenas incríveis que acontecem, pelo menos na época que eu morava no Brasil acontecia, né, de demitir porque engravidou, essas coisas assim absurdas, né, que acontece. Quando você é PJ, ele pode simplesmente, é uma empresa terminando o contrato com outra empresa, né, então ele pode simplesmente, não precisa de justa causa, não precisa da justa causa. Então, que é aquela estabilidade que você estava falando. Então, fechando esse parêntese com ser PJ e ser mulher deve ser ainda muito mais complicado, né? É só, enfim, deve ser mais difícil. E, e aí, voltando a falar do seguro-desemprego, fechando esse parêntese aí, você precisa de um certo tempo trabalhando como PJ ao ponto de segurar esse dinheiro, vamos dizer assim, investir esse dinheiro e manter ele fixo para como se fosse o seguro-desemprego. Eu fazia isso muito bem quando eu era PJ no Brasil.
eu ia sempre, né, juntando 6 meses, aquela famosa, como é que fala? Gente, que os influenciadores financeiros falam o tempo inteiro, que você tem que ter o seu, esqueci a palavra agora, meu Deus, esqueci a expressão, é, que sustenta os seus custos básicos durante 6 meses, né? Reserva de Reserva emergência? de emergência. Exatamente. Então, é bom você fazer isso como PJ também. E a sua reserva de emergência simboliza o seu seguro-desemprego. Se por acaso alguma coisa acontecer, você tem aí seu seguro-desemprego como PJ, né? Entre aspas. E você aqui, pelo menos aqui no Brasil, você não tem direito a seguro-desemprego se você trabalhou só um mês. Eu acho que você tem um mínimo de tempo que Tem você isso, né? precisa trabalhar para você ter o direito a seguro-desemprego. Então, Uhum, se você tem essa diferença de salarial para você conseguir juntar essa grana no PJ, então meio que dá praticamente na mesma, né, nesse caso do seguro-desemprego. E, aqui. e FGTS, mano? Você quer voltar, quer continuar no assunto ou quer falar da FGTS? Não, vamos pro FGTS, mas antes disso eu quero falar que aqui é 6 meses, o probation time, né? O período de probatório é 6 meses, então você não recebe seguro-desemprego se você for demitido antes de 6 meses de emprego aqui. Entendi, entendi. Mas FGTS, você já usou, não já? Eu nunca Já usei. usei, nossa, delícia. Eu usei, eu comprei um apartamento, né? Então eu peguei o FGTS e embuti lá na casa lá. Uhum. Pra mim, cara, Assim, foi bom, velho. Foi bom pra mim, cara. Foi bom, foi muito bom. Porque eu não teria juntado aquela grana, mano. Eu não teria juntado aquela uhum, grana. Não teria juntado aquela grana. Esse é o ponto. esse é o ponto. Esse é o ponto, mano. Eu não teria juntado aquela grana. Eu estaria pagando aluguel até hoje, mano. Estaria pagando aluguel até hoje, com certeza. Eu só comprei o Uhum, apartamento porque tinha aquela grana lá que me sugaram à força e eu falei, agora me devolve aí. Então, e comprei o apartamento. Tô pagando agora. Quase nada de entrada. Eu uhum, peguei um financiamento aqui do Banestes, que é do Espírito Santo, né? Que tem um valor de 10% só de entrada. Peguei o FGTS todo, embuti lá, paguei quase nada de entrada. Eu consegui. E tô pagando mais ou menos a mesma coisa que eu tava pagando no aluguel quando eu morava na Vila Velha. Então, uhum, mano, esse é o ponto, saca? Eu não teria juntado essa grana. Eu não teria conseguido juntar. sim. Teria gastado. Mas Uhum. enfim, agora que eu já comprei meu apartamento, agora eu não vejo mais motivo pra ter essa grana lá, sabe? Agora acabou a De motivação de ter fato. aquela grana lá. Agora eu não preciso mais do FGTS. Esse era o grande argumento em favor do FGTS que eu poderia usar. Agora eu não tenho mais. Então meio que Uhum, no momento da minha vida que eu não tinha apartamento ainda, foi ótimo. Agora eu tô em outro uhum. momento da minha vida que tirei mais um argumento do CLT, que é o FGTS. Agora não é tão mais relevante pra mim. Assim, eu já usei, eu não usei, né? Eu saquei o FGTS, né? Porque na época que meu último emprego como CLT, eu fui demitido por causa do Covid, né? Então eu pude sacar, né? É, mas assim, eu não. Eu tenho o mesmo exemplo que você, só que do lado PJ. Eu consegui juntar. Por isso que depende muito, entendeu? Se você é uma pessoa que tem um controle financeiro muito bom, por exemplo, meu pai não pode ter cartão de crédito, por exemplo, porque ele não consegue, sacou? Ele se embanana todo. Ele não consegue entender que o gasto que ele tá tendo agora ele vai pagar no futuro, né? Ele não consegue ter essa. É difícil, tudo bem, isso acontece. Ninguém precisa. Não é obrigatório todo mundo entender Muito isso. bom você ter dado o Você exemplo não... do seu pai pra você não falar que você tá me dizendo. Tá falando que eu não tenho controle financeiro. Muito bom. Exatamente. Então, meu pai só vive no débito, entendeu? Mas o que eu tive a mesma coisa que você, né? Eu fiz, né? Como só que aí eu fiz aqui em Portugal, né? Não foi no Brasil. Também trabalhando como PJ, eu consegui. Nós vamos chegar nessa que é diferente, PJ no Brasil, PJ aqui onde eu moro, né? Mas eu vou chegar, mas o que eu consegui foi juntar esses 10% de entrada, que eu também dei 10% de entrada na minha casa, trabalhando com PJ, e dei entrada nela da mesma forma, entendeu? Sem usar, sem precisar de FGTS nem nada do tipo, né?
Mas a grande contra que eu tenho a FGTS com qualquer coisa que controla o meu dinheiro é o fato de controlar o meu dinheiro, entendeu? É o fato que, tipo assim, FGTS poderia estar. Eu sei em formas de investimento que renderiam muito mais que ficar parado lá na FGTS. Porque o dinheiro que fica parado sempre desvaloriza, né? Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do Kinder Ovo. O Kinder Ovo era R$ 1, né? Agora não é mais, né? Pois é. R$ 1 não é mais R$ 1. Então eu sou meio, assim, ranço do FGTS, apesar de que eu saber que beneficia muitas pessoas, mas eu sei que FGTS, para mim, eu conseguiria fazer aquele dinheiro ser muito mais, né? Se ele me desse aquele dinheiro, assim, toma esse aqui e faz, né? Não gaste, né? Faz alguma outra coisa com ele que ele possa te ajudar no futuro. Legal. Esse é o ponto, justamente, contra o FGTS, que faz muito sentido, né, mano? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí isso me traz uma outra pergunta e uma outra reflexão. Então, se fosse opcional o FGTS, o que você acha? Eu já tenho minha resposta. Se fosse opcional, ninguém ia aceitar o FGTS e eu não teria comprado meu apartamento até hoje também. Exatamente. Então, opcional não seria uma boa opção, mas talvez uma estratégia melhor de qual o público-alvo que vai ter o FGTS e qual o público que não vai ter. Não sei. Talvez se você, a partir de tal salário, você não precisa mais ter FGTS. Mas aí você acha que eles vão fazer isso? O cara que mais está contribuindo. Não faz sentido. Aí não vai, né? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas, eu também acho que se fosse opcional, tudo que é opcional, ninguém pega, né? É opcional, né? O próprio nome já diz. É opcional, a galera vai focar só no. A galera tem que comer arroz e feijão hoje, né, mano? Tá passando problema hoje. Exatamente. Só se vive uma vez e bora, né? Não entende que futuro tá vindo, né? Enfim. Mas aí, tipo, eu acho que eu já posso trazer já um pouco da minha história com PJ aqui em Portugal. Eu acho que, tipo, é muito diferente. Primeira coisa, né? O imposto o INSS aqui em Portugal é muito maior do que no Brasil, né? Ou seja, o meu salário está sendo comido muito mais pelos impostos do governo do que aí no Brasil. E na Europa, no geral, é muito mais alto. É coisa de 37% do salário fica retido, né, na fonte, né? Fica retido para o governo. Eu não sei quanto é o certo aí no Brasil, você sabe? Porcentagem, mais ou menos? Do INSS? Tem um teto de menos de R$ 1.000, eu acho. É isento, né? Oi? Não, Quando você... eu acho que o máximo que você paga é menos de R$ 1.000, sabe? É? É. Tudo bem, eu não sei, sei que aqui é bastante, tipo, dá uma boa bocada no meu salário. E aí vamos lá, tipo, quando eu vim pra cá eu abri, né, uma empresa, porque eu queria trabalhar como contractor, né, que eles chamam aqui, um B2B, tem vários nomes, para fazer algum serviço como freelance para algumas empresas, né? Porque quando você abre uma empresa na Europa, né, seja em qualquer país, você tem direito a fazer negócio com qualquer país da União Europeia. Então eu me focava muito nisso. Eu vou abrir uma empresa e vou conseguir fazer negócio com França, França, Suécia, Dinamarca, sei lá, todas as empresas ali da União Europeia. E quando eu abri, né? Hoje eu ensino para todos os meus amigos que vêm para cá para fazer da forma correta, né? Vamos dizer assim, da forma que se beneficia mais. Porque quando eu abri, eu fui com a visão e aí eu acabei, né, tomando uns tombos aí no meio do caminho. Mas a primeira coisa que precisa ter em mente quando abre aqui fora, no Portugal, é que não existe retirada de lucro. O que é retirada de lucro? No PJ do Brasil, você pode simplesmente pegar o dinheiro da empresa e falar como uma retirada de lucro, você passar meio para sua conta pessoal. Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, sem imposto. Sem imposto.
Aqui não. Aqui você paga praticamente uns 27, 28% de imposto do que você tira da empresa e passa para sua conta. É praticamente como se você estivesse pagando um salário para você. É, Então, só para complementar, no meu caso, pelo menos, eu trabalho com PJ no lucro presumido. Então, dado o valor total, né, de receita que passa pela minha conta, né, que eu gero, eu já tenho um valor estimado de quanto eu tenho que pagar de imposto, né? Então, 15%, 6%, tenho todos os esquemas lá. Aí, independente de eu paguei esse imposto, acabou, né? Não preciso fazer mais nada. exatamente. Eu não consegui explicar Aqui, muito bem, não. Não consegui explicar muito bem, não. Mas depois eu vou trazer melhor isso aqui pra gente. tá. Aqui você, tipo, não tinha como tirar de lucro, né? Então, como que eu tive que fazer? Eu tinha uma empresa, Luan empresa, contratou o Luan profissional e pagou um salário para ele para mim poder conseguir pagar minhas contas, né? Porque eu não posso pegar o dinheiro da empresa e pagar meu aluguel, pagar minha conta de luz. O que eu posso fazer com o dinheiro da empresa, como empresa, é, por exemplo, pagar um hotel para mim, pagar uma viagem para mim, pagar restaurante, né? Almoço, janta. Mas eu não posso fazer uma compra no mercado, entendeu? Tem que ser gastos justificáveis como empresa. E outra coisa, eu posso pagar o meu, eu não posso pagar para minha família. Por exemplo, quando eu tinha empresa, eu ia pro Brasil, super de boa. Tipo, eu paguei minha viagem pro Brasil, né? Eu tô pagando, a empresa tá pagando minha viagem pro funcionário pro Brasil. Super normal, mas eu não poderia pagar o da minha esposa, pagar o do meu filho, nem nada disso. Então, então tem esse grande, essa grande, vamos dizer, esse buraco, esse gap, assim, que você fica com esse dinheiro que nem é seu, e também, tipo, você não pode gastar com tudo, tá na empresa, mas também não é seu, mas também não é. Foi bem complicado. O primeiro ano eu tive bastante dificuldade para entender assim, as diferenças. E ao decorrer, né, da minha história como PJ em Portugal, eu descobri que ao final do ano, né, se eu tiver dinheiro parado no caixa da empresa, você paga um imposto também. Você paga um imposto sobre valor patrimonial, né? Tipo, se você tem um dinheiro parado, você paga imposto também como empresa. Então me ajuda a Então, entender melhor. Você paga imposto pela receita que você gera na empresa, pelo que você transfere pro Luan, e patrimônio no final do ano? Ou tô colocando imposto a eu não mais? pago, eu não pago imposto pela receita que eu gero, eu só pago imposto quando eu pago o salário do Luan. Ah, tá. Entendi. E aí, ao final do ano, se eu tiver um valor lá em cima e eu fechar o ano com esse caixa, eu pago um imposto sobre o valor patrimonial. Que não é, eu não lembro exatamente quanto é que é, mas não é muito. Mas querendo ou não, você tá, né, pagando imposto. Então, primeiramente, tipo, você tem que, obrigatoriamente ter um contador, né, quando você tem empresa, então é mais um gasto. A empresa tem gastos para se manter aberta, né, não é simplesmente só abrir e ser feliz, né, tem que, como eu te falei, a gente falou lá no começo, você tem que ter mais experiência, não dá para ser no começo de carreira, porque você vai ficar muito perdido. Então, uma forma que eu consegui, tipo, fui orientado pelo meu contador e por outras pessoas da área de contabilidade aqui em Portugal, é que geralmente ao fim do ano tem como você. A gente não ganha quando tá em CLT, tipo, bônus, né? Tipo, participação nos lucros, essas Participação de coisas lucro, assim. sim. Exatamente. Então era isso que eu fazia no fim do ano. Eu chegava no fim do ano e dava participação dos lucros para o funcionário, né? No caso era eu, né? Só tinha eu, né, de funcionário. Então, só que também não pode passar de 5 salários, entendeu? Essa bonificação. Então acabava que sempre eu ficava com um pouco de dinheiro na virada por ano, então tinha um pouquinho de imposto que eu pagava. Mas geralmente o que eu fazia no final do ano com esse dinheiro da empresa? Lembrando, né? A gente pode pagar viagem, a gente pode pagar restaurante, a gente pode pagar hotel, dispositivos eletrônicos. Então eu sempre quando chegava no fim do ano eu comprava, tipo um MacBook, comprava um telefone,
Por exemplo, a minha lua de mel, né? Foi o hotel foi pago com dinheiro da empresa, tipo, como se a empresa tivesse. É um gasto justificável também, né? Como empresa. E aí você pode. Tudo que for justificável, você pode gastar como empresa por aqui. É, mas a grande pegadinha é não existe retirada de lucro. E então aquele dinheiro que você fatura ali é da sua empresa, não é seu, né? Então você nunca pode. Por exemplo, no caso de comprar casa, que a gente estava falando aqui. O dinheiro da empresa não te ajuda em quase nada, porque você não pode dar o dinheiro da empresa para comprar casa ou prometer à empresa, porque tem essas coisas também, tipo, quando você penhora um carro, né, sei lá, bota alguma coisa assim para poder dar entrada, coloca o carro como garantia ou compra alguma coisa colocando bens como garantia. A empresa também não dá muito certo, não pode ser feito. Eu confesso que eu achei um pouco Então, melhor que o Brasil em alguns aspectos, mano. Alguns aspectos. Por diga. exemplo, eu pago lucro presumido. Então tá lá na tabela que eu tenho que pagar tantos por cento, 15%, né? Aí explicando que eu não consegui explicar antes. Para reduzir esse valor, se eu tenho um funcionário e tenho até tantos X% do valor, né, da receita é pago em folha de pagamento para um funcionário, eu consigo uma redução do imposto. Aí então eu pago o salário do funcionário e esse funcionário paga imposto de renda. Paga, né? Ele acaba descontando de mim mesmo, tá? No final das contas. Então, o que o funcionário recebeu, ele paga imposto de renda e recebe. O que ficou lá é lucro, a gente pode tirar esse lucro. Mas, independente de ser um gasto, se eu vou gastar algo para a empresa ou não, o que conta é a receita gerada, sabe? Hum, Então, se você faz uma viagem de trabalho e paga com a grana da empresa e você não paga imposto disso, eu tô pagando do mesmo jeito. entendi. Entendeu? Então tem esse aspecto aí, dependendo do caso, talvez seja melhor aí, sabe? Uhum, Se a empresa entendi. tem muitos gastos, e você precisa pagar isso com a grana da empresa, talvez seja melhor. Então, Uhum. enfim, eu acho que existem casos que vai ser melhor aí, sabe? Sim, sim, com certeza. É, nesse quesito você tem razão. A única parte, assim, muito ruim é a questão da retirada de lucro, que te quebra completamente. É, O dinheiro fica mais preso lá, mas né? O dinheiro fica mais preso lá. fica mais preso lá. É bem complicado, porque você não consegue dar um boom na sua vida pessoal, entendeu? Porque, enfim, tudo tem que passar pela empresa, né? Então, tem isso também, mas mesmo assim, existem outras várias estratégias contabilísticas para ser feito, que, enfim, todas as coisas que eu fiz foi com ajuda, porque essa área aí é bem complicado, nessa área de imposto, contabilidade, é um negócio difícil e chato, pelo menos eu acho difícil. Mas se você entende, né, você tá sempre um passo à frente. É, mas isso, tipo, isso que você falou é verdade. Aqui acaba sendo melhor para você gastar o dinheiro como empresa, sempre cobrindo os seus custos, com qualquer, seja viagem ou outra coisa qualquer. Cara, eu tô com um assunto aqui agora relacionado a isso. Que Hum, a Camila, ela comentou aqui, né? No ausências remuneradas garantidas por lei. Isso aqui tem um ponto aqui também, tem um ponto também. Quando eu tava morando em BH, trabalhava de CLT na época, tava uhum. tudo bem, tudo certo. Comecei a sentir uma dorzinha aqui do lado. Deve ser gás, tomei um remedinho lá, não passou, eu vou no hospital. Entrei no hospital, você não sai daqui, você tá com apendicite, você tem que ficar aqui 2 semanas. Eu tenho que ficar aqui, fazer cirurgia e ficar 2 semanas de repouso em casa. Eu falei, ixi, você tá louco, do nada, vai ficar aqui de repouso. Vai ficar aqui, fazer cirurgia, vai ficar de repouso em casa. Eu falei, tá bom então, né? Fazer o quê? CLT, suave, né, mano? Mandou lá o atestado médico. É isso aí, resolvido o problema.
Mas e no PJ, mano? E no PJ, como é que você faz? Como é que você faz com essas imprevisibilidades aí da Chora. vida? Você chora. Você chora, né? É, exatamente. Aqui até férias, né? Não tem. Tinha. Eu já trabalhei em lugares que aceitaram, mas a maioria não aceita, né? PTO, né? Que é férias remuneradas, né? Mas nesse caso aí, tipo, na maioria dos casos, né, que o PJ não paga esses sick leave, né, ou férias remuneradas, você simplesmente vai ficar sem receber, entendeu? Provavelmente você não vai perder o seu contrato, né, você não vai perder o seu cliente, porque o seu cliente, pelo amor de Deus, né, vai entender, né, que você tá doente, mas você também não vai receber. Então isso tem que estar junto da que a gente estava falando da reserva de emergência, entre aspas, seguro-desemprego, né? Alguma coisa para você se manter. Por isso que eu falo dos 50%, sabe? Tem que ser 50% a mais do CLT. Porque, ou seja, você trabalha um mês e pode adoecer 50% do mês seguinte. E assim, se tudo der certo, né, e você não adoecer, que é o que a gente espera, né, que as pessoas não adoeçam, com por exemplo, 6 meses trabalhando, você tem meio 3 meses de. Obviamente, estou sendo bem exato, né? A matemática exata. Se você trabalha 6 meses como PJ, você tem 3 meses para ficar tranquilo, sem emprego. Mas é isso. Tu adoeceu, só te deseja melhoras, mas nada de salário. Uma coisa que eu tô buscando aqui pra mim é um seguro de vida que cubra, sabe, alguns casos desse aí, sabe? Eu vou fazer uma cirurgia, eu sofri um acidente de carro, você vai ficar sem trabalhar, seguro de vida cobre. Alguns Uhum, seguros cobrem, sabe? Quando você tá inválido também, né? É outra coisa uhum, importante, né? Eu sofri um acidente e agora perdi o movimento das mãos. Como que eu vou programar? Fiquei inválido. Não tenho, uhum, eu não pago INSS, nunca paguei. Sempre fui PJ. uhum, Como é que você faz? Pro PJ, seguro de vida. Eu acho que a solução é seguro de vida. Você mantém um seguro de vida. Se você ficar inválido, você recebe a grana lá e você se vira agora com aquela grana do seguro de vida. Aí você avalia quanto que você paga, quanto que é o valor do seguro de vida. E tem casos de morte também, né? Tem a família com dois meninos, um cachorro e a esposa também, né? Mas não é só caso de uhum. morte, é invalidez, é você sofrer um acidente, ficar um dia com Sim. tempo fora, ele pode cobrir também, né? Uma doença. Então tem isso também. Eu acho que a solução para esse caso é o seguro de vida. Não sei em Portugal se faz sentido. Você é um cara mais organizado, né? Você vai juntar a grana, Não, começa a mas ajudar com a sua nesse própria caso grana. aí, nesse caso extremo aí, não tem grana que junte. Você ficar inválido, meu filho, é complicado. Mas esse negócio do seguro de vida, mano, é bem comum aqui, sabia? Eu sei que na Alemanha, o seu seguro de vida, na Europa, né? Comum na Europa que eu falo. Na Alemanha, o seu seguro de vida cobre. Por exemplo, eu tenho seguro de vida. Eu fui na casa do Raé, que mora em Berlim, na Alemanha. Eu quebrei o ar-condicionado dele. Eu aciono meu seguro de vida e meu seguro de vida compra um ar-condicionado novo pra você. Tipo, é seguro de vida, né? E também de todas as coisas que eu posso danificar, né? Como pessoa, vamos dizer assim. É um seguro para É sua doido, mano. vida, né? Para o que você vive, né? É Não só para o seu corpo. morte. Não é só pra morte, né? Então, aqui na Europa tem muito disso, sacou? É bem comum. Tanto que, por exemplo, trouxe esse assunto de carro, seguro de carro, vou trazer agora, porque é bem presente na minha vida que eu tô tentando ajeitar o seguro pro meu carro. É obrigatório o carro ter seguro, né? Aqui. Então você não pode andar com o carro sem seguro. E não é muito caro também, né? Depende do carro que você tem, mas não é muito caro, igual no Brasil. E aí o seguro é de danos civis que é o obrigatório. Tipo, você tem que andar com um carro com seguro de danos civis, que é para se acontecer alguma coisa, se você bater numa placa, quebrar uma placa, entendeu? Você tem que, o governo, tá devendo, o governo botou aquela placa lá deles, tem que botar de volta. Então esse seguro é obrigatório, apesar de não ter tanto uma fiscalização tão bruta assim, que vai bater nas placas, e falar, essa placa aqui não tem seguro, vamos parar esse cara. Mas é obrigatório. E voltando para parada, né, de você ter que fazer um seguro de vida, sim, recomendo, inclusive, que você faça seguro de vida. E de plano de saúde
de plano de saúde também. Então tem que se colocar na ponta do lápis também. Porque, voltando ao exemplo de 10 mil CLT e 15 mil PJ, o 10 mil CLT tá incluso o plano de saúde, né? Então você teria que tirar dentro desses 10 mil aí para botar um plano de saúde para você ou para sua família. Muitas vezes, CLT, muitas vezes não, poucas, né? Inclui um seguro de vida também. Quando eu trabalhava na empresa anterior CLT, a última empresa que eu trabalhei CLT, tinha seguro de vida. Eu acho que a primeira também, eu não lembro, mas sei que na última que eu trabalhei eu tenho certeza que tinha. Uhum. E isso aí é uma coisa, é um outro mundo que abre também. Eu vou dar um exemplo assim, quando você vira empresa, né? Quando você vira PJ. Vou dar meu exemplo aqui em Portugal. Quando você vira PJ, você tem acesso ao mercado que as empresas têm acesso e não ao que as pessoas físicas têm acesso. Então, por exemplo, eu comprei o meu carro e aqui em Portugal tem o meu carro elétrico. Eu comprei o meu carro e aqui em Portugal tem os benefícios de empresas focados para a empresa. É só a empresa que tem esse benefício. Quando você compra um carro elétrico, a sua empresa está ajudando o país a emitir menos gases poluentes. Então, a empresa tem o direito de receber todo o imposto do carro de volta, entendeu? Então, tipo assim, quando você vira empresa, você abre um novo mundo de possibilidades, né? Você pode comprar como empresa, né? Você não compra só como pessoa física. E aí eu descobri, durante essa época minha como PJ, aqui em Portugal, que quando você compra como empresa, você tem menos tempo de garantia também. Ó, Não no caso do carro. No caso do carro nada muda com a questão da garantia. Mas, por exemplo, eu comprei um iPhone para dar para minha mãe e aí ele tem, o iPhone geralmente tem 3 anos de garantia quando compra aqui. E esse tinha 1 ano só de garantia, porque está sendo comprado para a empresa. Então, na cabeça do vendedor é meio que assim, eu tô comprando um negócio para bater, sacou? Ninguém vai cuidar disso aqui, telefone de trabalho, né? Então eles abaixam a garantia e aí tem esse trade-off, você tem que analisar isso, né, também. Eu compro como isso, eu compro... Mas lembrando, se você compra o seu iPhone como empresa, parte daquele imposto volta no final do ano para sua empresa também. E aí, tipo, você começa acessando várias coisas. Por exemplo, Uber Eats... Não, Uber Eats não, perdão, Uber. Você faz uma conta de empresa, os valores são menores também, entendeu? Porque, teoricamente, você está sendo uma empresa parceira da Uber, não uma cliente, né? Você tá meio que como se fosse assim, todo mundo da minha empresa agora vai ter que usar Uber porque eu tenho uma conta empresarial, todo mundo vai ter que usar. E aí, tipo, você vai entrando, você vai descobrindo várias coisas como empresa. Por isso que agora eu vou voltar lá no começo, que eu li no Pai Rico, Pai Pobre, que um leve spoiler, a forma mais rápida, né, de enriquecer legalmente é tendo uma empresa, né? E isso as pessoas fazem desde lá de antigamente. O que é Elon Musk, o homem mais rico do mundo? Porque tem um monte de empresa. É basicamente por isso. cara, e agora você acha que a gente podia trazer uma vaga ou você quer entrar mais nesse assunto? Não, vamos trazer vaga. Trazer vaga? Esse assunto eu não consigo parar de falar. Vamos embora pra falar. É muito, Jesus, é muita coisa. Você já vivenciou pra muito vaga, disso, né? Já analisou, já vivenciou isso no Brasil, na Europa. Já foi PJ no Brasil também, né? Fui PJ no Brasil também. E fui aqui na Europa. Pois e é. sim, Você foi pra CLT mim, e PJ no Brasil e na Europa. Então, você já refletiu muito sobre isso, né? E é engraçado porque eu tomei muito, por exemplo, eu fechei, depois que eu entrei na MonPay, eu fechei a minha empresa, né? E aí eu tomei uns tombos na hora de fechar. Gastei um dinheiro que eu não estava esperando gastar para fechar a empresa. Nada exorbitante. Mas assim, foi de surpresa, né? O gasto foi de surpresa. E mesmo com esses tombos, eu ainda recomendo as pessoas que me perguntam a abrir empresa. Mas bora pra vaga de hoje. Bora pra vaga. A vaga de hoje que eu trouxe é uma vaga na PicPay.
de engenheiro mobile Android sênior. PicPay é uma empresa Uhum. aqui do Espírito Santo e essa vaga, ela é remota ou ela é presencial? Ela é remota, o tempo integral é remoto. Bom, hein? Bom, remoto é bom. Remoto é bom. De responsabilidades e atribuições: avaliar e documentar, implementar integrações, bibliotecas, construir ferramentas, soluções, referência na derivação de guidelines técnicos, acompanhar indicadores de performance, atuar em demandas periódicas no release train. E os requisitos: desenvolvimento de aplicativos nativos Android, profundo conhecimento em linguagem de programação Kotlin, Android SDK, Lifecycle Services, Content Provider, Nodecast, WebView, etc. De boa. Arquitetura de software Solid, padrões de projeto, versionamento de código, GitHub, né? API, REST, conhecimento em RX Java, Coroutines, Work Manager. RX Java tá bem no passado, mas tem código legado que ainda usa, né? Desenvolvimento de manutenção e medidas de segurança contra reverse engineering. Legal isso aqui, mas não é um requisito comum não, mas é legal de fazer isso, é uma parada legal. Testes unitários instrumentados, CI/CD, Android Jetpack, Model, Room, Live Data, UI, metodologias ágeis. Nada muito fora do que a gente está acostumado não. Até esse que parece um pouco mais diferente, né? Desenvolvimento e manutenção de medidas de segurança contra reverse engineering. No Android já tem uma solução básica para isso, que é o ProGuard. Existem algumas soluções mais robustas, né? Mas não é coisa de outro mundo, não. Não é complexo, não. O RX Java ali, que é uma ferramenta mais das antigas, né? Para código Java, a galera usa mais Kotlin com routines para substituir o RX Java e os flows, etc. E o Work Manager, que é uma ferramenta também que não é muito usada, mas é simples de aprender. Todo o restante aí é o basicão do Android. Não tem nada muito complexo. A empresa é grande, né? Dizem que você consegue aprender bastante coisa. A gente conhece algumas pessoas que trabalham lá, inclusive, né? E as pessoas não saem à toa. Pelo menos as pessoas que a gente conhece estão lá há bastante tempo. Então é uma empresa que você consegue construir uma carreira. Consegue construir carreira, aprender bastante coisa. Não sei como que é a cultura, de fato, né? Se é uma cultura legal de se trabalhar, mas parece que sim. Algumas pessoas me falaram que depende do time que você vai trabalhar. Então é uma vaga que vale a pena dar uma oportunidade para quem quiser uma vaga de engenheiro mobile Android Senior. Parece uma vaga muito legal. Sim. O que E você você achou? já vê também como que a empresa. Eu gosto do PicPay. Gosto como produto, apesar de não usar mais, porque não faz sentido usar mais. Gosto como produto e gosto como empresa, só escuto falar uma coisa boa de lá. Mas você vê como que é a empresa que tem uma visão diferente, né? Tipo, não tem aquelas descrições mirabolantes. De que precisa de, sei lá, 15 anos de experiência. E é uma vaga sênior, né? Não É é uma verdade. vaga mid-level nem júnior. E ver como é que ela se comporta já aí na vaga, porque na descrição da vaga, porque geralmente, como a gente falou isso lá no nosso primeiro episódio, acho que foi o primeiro episódio, tipo, as pessoas ficam intimidadas, né, de aplicar. E aí eles perdem candidatos, né? Se a pessoa não se aplica. Vai que é alguém muito bom e deixa de se aplicar. Mas eu achei, tipo, mesmo eu que não sou desenvolvedor Android, tudo ficou bem claro para mim aí. E são tem tecnologias chaves que se a pessoa não utilizar, ela vai dar um Google, tem que dar um Google, dar uma olhada no que é. Mas não me pareceu nada de outro mundo. Eu É, gostaria muito de saber o salário. eu também. É difícil de ver isso no Brasil, né, mano? A gente não acha salário em vaga aqui no Brasil, né, cara? Eu vou tentar, enquanto a gente tá falando, eu vou tentar olhar no Glassdoor, ver se tem a salário do PicPay lá. Minhas informações são antigas, Mas verdade. de todas as coisas que você viu aí, Hum. qual que você acha que é mais, assim, mais difícil, vamos se dizer assim? Difícil? Uhum. Cara,
esses conhecimentos assíncronos não, né? Esses dois, né? Assíncronos, o RxJava e o Manager são incomuns, mas não são difíceis. Uhum, Segurança contra entendi. reverse engineering é outra coisa também que não é comum, mas não é difícil. O que eu acho mais difícil de encontrar um dev que ele tenha, que ele sabe lidar muito bem é esse ter quarto ponto aqui, ó, arquitetura de software, princípios sólidos e padrões de projeto. Isso É é verdade. difícil de achar um dev bom, sabe? Que manja, que saiba aplicar, sabe? Que saiba aplicar e tem experiência com isso, sabe? Porque às Uhum, vezes para ter flexibilidade também em alguns pontos, né? Porque algumas regras são muito importantes, mas você não aplica ela só porque ela é uma regra, você aplica ela porque você quer chegar num objetivo. E às vezes aquele sim. objetivo ele não vai ser tão relevante para determinado tipos de projetos. E você tendo não só saber como aplicar, ter experiência, você consegue ter esse tipo de flexibilidade e conseguir ser mais produtivo. Então, é difícil, mano, é difícil. Essa habilidade, esse requisito, essa qualificação, eu acho uma qualificação muito difícil. Se você é dev hoje, você é júnior, você é pleno, você é sênior, qualquer nível, e você não se sente à vontade com esse requisito aqui, comece a estudar ele agora, que eu acho que esse aqui é o mais difícil de todos. E é o que mais também te faz ser um diferencial em relação aos outros devs. Porque se você faz isso muito bem, você vira um diferencial muito fácil no time. Uhum. E aí, É mano, verdade. conseguiu achar E, um valor de salário aí? cara, eu consegui achar mais assim, bem, bem cru aqui. Tá por volta de 120 mil reais por ano. Uns R$ 10.000 por mês. É, mais ou menos isso. Sênior, cento e né? vinte a 125 a 160 mil reais por ano. Devem ter várias faixas, É, né? Possivelmente, né? Deve ter um plano de com carreira bem certeza. definido. Então, eu já Com vi, eu já certeza. vi um carro de pleno. A pessoa trabalhava comigo em letras, foi pra lá como pleno por R$ 7.000. E isso foi muito tempo atrás. Foi em 2020. Uhum. Muito tempo atrás, tem 5 É, anos só. Foi em 2020, foi no é, começo da pandemia. Então a pessoa foi pro sim. PicPay recebendo 7 mil como pleno. 5 anos já passaram 5 anos. Então, enfim, quem estiver ouvindo tira suas próprias conclusões aí. Eu não posso falar quanto que é hoje. Eu não posso falar que esse é o Uhum. único valor de salário para pleno. Eu não posso falar também que 10 mil que a gente olha agora é o único salário de sênior que existe, né? Mas dá para ter uma ideia. Sim. Mas só puxando uma coisa que você falou pra gente fechar o episódio, é, tipo, você falou sobre essa parte de arquitetura, de Solid, né, de princípios, de decisões na criação, na manutenção do software. É, é, eu tenho notado, agora que eu tenho trabalhado com pessoas de empresas grandes como Google, Apple e Facebook, que você só consegue de fato aprender essas coisas, né, de Solid, essas coisas que você está falando que é muito importante mesmo para um sênior principalmente, quando você trabalha numa empresa que tem uma cultura forte de entregar coisas de qualidade, entendeu? Se você fica trabalhando, tipo, vou generalizar aqui, mas obviamente que não é para ser generalizado. Se você fica trabalhando em agência, consultoria, que é sempre preocupado com prazo de entrega, você não consegue sentar e tomar uma decisão pensando no futuro, entendeu? Uhum. E aí você acaba não aprendendo, mesmo que você fala bem assim, beleza, Solid, o princípio do S do Solid é que cada função tem que fazer uma coisa só, um serviço tem que fazer uma coisa só. Então nós vamos remover esse código aqui e transformar para fazer uma função, uma coisa só. Você não tem tempo suficiente para poder ver o impacto disso um ano depois, por exemplo. E você não tem tempo de Então, fazer errado também. E depois de 3 isso. anos você vê tamanho da Que cagada merda. que é, mano. Você tá louco, mano. Eu já tive essa oportunidade. Trabalhei num produto só por muitos anos. Então, eu vi o Uhum, tamanho da cagada que vira um ano depois, cara. É absurdo. Uma tarefa que deveria ser uhum. 30 minutos demorar 2 semanas. Cagada que eu fiz.
Eu Sim. senti na pele isso, então eu sei qual que é o tamanho do impacto e quanto que isso impacta o negócio. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, É, senão a gente vai entrar em outro assunto aqui, né? é verdade. Mas isso é muito importante, né? E até voltando ao episódio passado nosso, que a gente fala entre sênior de 3 anos, né? Sênior de três Cena anos, de 2 se é anos. pleno, exatamente. E aí você consegue pegar esses sênios de 3 anos, porque essa pessoa provavelmente não teve a oportunidade de fazer algo do tipo, né? De conseguir. Porque quando você aprende realmente o conceito desses princípios de arquitetura, você já deve estar aí com seus terceiro ano de carreira. E aí, para você tomar decisões, que nem a gente está falando aqui, para você ver o impacto dela no futuro, seja positivo ou negativamente, é mais aí uns 2 anos aí. Então, vai ser difícil ser um sênior completo só com 3 anos. É, Verdade. mas pronto, cara, eu acho que essa vaga aí tá top. Achei ela legal. Só para mim fazer o tique, eu precisaria saber o salário, porque cultura a empresa tem, né, a tecnologia é maneira também. Então só falta o salário mesmo. E é remoto também. Nossa, bem legal. Eu acho que é bom, eu acho um salário bom, sim. É, talvez não pra quem recebe em dólar, né? Recebe em euro aí é complicado, né? Mas pra É, quem não recebe em dólar, recebe em euro, tá nível de sênior. Eu acho que é um bom. Parece um bom salário, parece uma boa empresa. Mas enfim, só dá pra saber com um dado concreto ali qual que é o número pra. Qual é o número exato aí pra gente falar se é bom ou não, se vale a pena ou não. exatamente. Mas eu acho que vale a A pena. gente Eu tem que. acho que vale a pena a pessoa se candidatar e conversar, sabe? E negociar. Eu acho que vale a pena. Sim. Tem que. Próximo, vamos tentar daqui a uns meses chamar alguém do PicPay pra vir aqui falar com a gente. Massa, boa, boa. A gente já tem algumas pessoas na mente, que eu sei que a gente já tem. Aham. Mas a gente vê. Então, se você chegou até aqui, deixa o like aí no nosso episódio, manda alguma fofoca pra gente, ou manda alguma vaga pra gente aí, pra gente olhar. Pra gente não só tirar as vagas que a gente recebe e tal, ou nada do tipo, pra gente poder discutir coisas, principalmente de outras áreas, né, da área de TI, porque a gente vai ficar vendo React, front-end, Android, vai ficar acabando navegando ali nesse círculo. E, e é isso. Muito obrigado por você escutou, assistiu até agora, e até a próxima. Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.